Bem-vindos ao Namoro Sem Filtro. Namoro sem filtro. Lembrando que o nosso namoro parte de uma cosmovisão cristocêntrica. Pergunta número 1. O que Deus te ensinou sobre o amor antes da gente começar a namorar? Não, calma aí. Antes num quesito. Tipo, o que eu sabia do amor antes e o que eu sei do amor hoje? Não entendi, Deus... querido. Não, estou com dificuldade de compreensão. Sim, moço. Então é o que eu entendia. É. E o que eu entendo agora. Isso. Entendi. Não, na real, é o que Deus... Você sabe, velho. Nem você sabe do que você quer fazer. Deus me ensinou que o namoro, antes de tudo, não é sobre nós. Não é sobre nossos próprios prazeres. Não é sobre a gente se satisfazer. E não é sobre a gente buscar o nosso prazer. Então, quando eu tava vislumbrando, tipo, eu tava com a intenção de te conhecer e namorar com você, eu acho que o que tava partindo na minha cabeça é que eu sabia que eu não estava fazendo isso por minha causa. Cristo deseja pra construção de algo, sabe? Não, eu não tava ali só por mim, mas eu tava ali por você e pelo que Cristo deseja para a humanidade. Segunda pergunta, o que pra você, na sua cabeça, define um namoro cristão? Toma essa, segura essa. Ele é mais do que uma lista de afazeres, de certo e errado. Um namoro cristão não é necessariamente um namoro que te inibe das coisas e que te permite outra. Na verdade, não é sobre uma lista, mas sim é sobre continuar o mandato e a bênção que Deus deu para Abraão. Deus escolheu Abraão para ser uma bênção entre as nações. E o povo judeu, eles foram separados para mostrar o caminho. Então, assim, eu acredito que a gente carrega o mesmo mandato de sermos uma bênção entre as nações, para as nações. Então, o namoro cristão, ele reflete Deus. Ele literalmente são duas pessoas que buscam estabelecer o reino dos céus através do seu relacionamento. Assim como Deus, ele é triuno, eu acredito muito que Deus, ele se expressa através da família. Então, existe um modelo da humanidade, um modelo bom. E eu acredito que o casal cristão, ele é uma representação desse modelo bom, não só do que ser, mas é um casal que estabelece o reino dos céus na terra. Terceira pergunta. Como a sua fé mudou depois da gente começar a namorar? Deixa eu pensar um pouquinho. Uma das coisas que eu acho que minha fé mudou é a gente acreditar na mudança da pessoa em relação à nossa relação com Deus. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho muito importante, eu tenho certeza que você levou para o Senhor muitas coisas minhas. E você leva para o Senhor muitas coisas minhas. Assim como eu levo para o Senhor muitas coisas suas. Então, acho que isso foi uma das coisas da minha fé que mudou, no sentido de entender que a relação com o Senhor, ela também serve para a gente ajudar o outro a ser cada vez mais parecido com Cristo. Então a minha fé mudou, além de eu enxergar que eu sou uma pessoa que precisa me edificar e ser parecida com Cristo, eu tenho um papel fundamental para ajudar essa pessoa também. No caso, eu. Exato, no caso você, mas eu digo isso com um relacionamento de amizade também. Eu acho que a minha fé, ela estendeu, então, de entender que além do orar por mim, eu oro por nós e eu oro por você. Entendeu? Tem muitas outras coisas, mas eu acho que isso é um ponto importante. A fé traz esse Achei que você ia falar. Minha fé mudou, eu cresci pra perto de Jesus. Exato, mas eu tô mais esse é um parecida com ponto. Jesus. Esse é um ponto. Eu acho que a intenção é a gente edificar um ou outro também. Então, fazendo isso, você me ajuda a ficar cada vez mais parecida com o Senhor, e a minha intenção é te ajudar nisso também. E a gente se refrear quando a gente está distanciando um ou outro de perto do Senhor. Uma fé responsável, com uma responsabilidade Exato. mútua. É isso. Agora eu vou finalizar com uma polêmica. Se namoro não existe na Bíblia, o que a gente tá fazendo aqui? Muito bom. Olha, por que a gente namora, então? Muita coisa que não tem na Bíblia que a gente faz hoje. A gente dirige, a gente tem livros, antes só era papiros, só era scrolls, rolos. Tem muita coisa que
existia antes que hoje não existe. Como, por exemplo, o dote, né? Por que a gente não dá dote? Por que não dá um dote pro seu pai, então? Então acho que não é porque tem coisa que existe hoje que não existia antes e coisa que existia antes que não existe hoje que tá errado ou que tá certo, no sentido de. Então, e aí, especificamente sobre o namoro, eu acho que com muita coisa é convenção social, cultural, né? Acho que a única coisa que realmente é estabelecida por Deus é o casamento. Então, o namoro é uma convenção moderna, né? Em que as pessoas usam pra se conhecer. E eu acho isso muito saudável. Da mesma forma que eu acho terapia hiper saudável pra gente se conhecer como uma pessoa também. O que a gente tá fazendo? A gente tá seguindo a voz de Deus, que é conhecer um ao outro, entender se a gente dá match, um match celestial, no sentido de princípios. Match celestial. E além disso, a gente está se preparando, né, para um noivado. Eu creio que o namoro ele foi feito para terminar, né? Ou num casamento, Ou de vez. ou de vez. E cada um segue pro seu lado, né? Então acho que é isso. O que a gente está fazendo? Caminhando para Cristo. Da mesma forma que a gente estaria fazendo 200 anos atrás, 300 anos atrás, ou 3.000 anos atrás, ou daqui 300 anos, né? Então acho que o caminho, independente da forma, acho que existe uma coisa só que é estabelecida por Deus, que a gente tem que caminhar para isso, que é o casamento, né? Que é a nossa união e sermos uma só carne. E esse foi o Namoro Sem Filtro! Bate-papo com o Rafa e Sami. Beijo.